mundo de pé, então, por gentileza. Sob a graça e proteção de Deus e observância aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, em nome do Poder Legislativo Municipal, declaro aberta a terceira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. Pode sentar. Quero convidar agora o colega Daniel, que vai presidir nosso ato ecumênico e fazer uso da palavra. Tem a palavra, colega. Boa noite a todos os meus colegas, também a todas as pessoas que estão acompanhando essa sessão em suas casas. Quero trazer uma palavra representando a minha igreja, e uma palavra bem conhecida, que está em Isaías 49, versículo 13. Uma palavra muito conhecida e uma palavra de Deus para os nossos corações, que diz assim, Isaías 49, 14, na verdade, que diz assim: porém, Sião, diz o Senhor já me desamparou? O Senhor se esqueceu de mim? Esta é uma palavra que Sião, ele olha para cima e creio eu que em grandes dificuldades, em grandes batalhas, em grandes lutas, quando ele pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor já se esqueceu de mim? O Senhor me desamparou? Quem sabe quantas pessoas nesses últimos dias têm pensado que Deus já lhe esqueceu, têm pensado que Deus lhe desamparou. Muitas vezes precisa de nós andar na presença do Senhor Jesus. Acordar pela manhã, agradecer a Deus por mais um dia que Deus concede de vida para nós, mais um dia que Deus nos tem dado uma oportunidade. Então, quando Deus responde a ele, Deus diz assim no versículo 15: porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, isso é uma resposta que Deus falou para aquele homem. Pode até a tua mãe, pode até uma mãe esquecer da criança que ainda amamenta, da criança que recém-nasceu. Mas se ela esquecer dele, eu ainda não me esquecerei de ti. Então é que Deus, em momento algum, Ele vai nos esquecer. Tem partes na nossa vida que Deus Ele não esquece de nós, mas nós esquecemos dele. Nós se esquecemos de Jesus. Muitas vezes, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, vai tudo bem, se esquece de Jesus. Mas quando vem a enfermidade, quando vem a dificuldade, nós lembramos dele. Sempre foi assim, nós lembramos. Então, essa palavra, o que ela reflete para nós? É que nós temos que cada dia, no nosso amanhecer, no nosso dormir, pedir: Deus, me ajude, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. E quando nós se acordamos, eu tenho um costume dentro de mim. Eu sempre, quando eu saio da cama, que eu saio lá fora, eu digo: Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E às vezes falta de nós é pedir para Deus e agradecer as maravilhas que Ele tem feito. Com tantas dificuldades acontecendo no mundo, com tantos problemas, mas se nós estiver agarrado com Deus, Ele jamais nos esquece. Nos momentos de dificuldade Ele caminha conosco. Nos momentos de problemas, de enfermidade, Ele caminha conosco. E sempre tenho dito e volto a dizer, nas minhas orações, eu sempre tenho orado por vocês. Essa semana eu fiz uma campanha também pelo meu colega Rafael da Câmara.
semana orei por ele, pedi Deus, ajuda ele para curar essa enfermidade. Coloquei no meu coração e a gente orou. Também aonde ali na escolinha a gente preside na igreja, a gente colocou na oração, e eu tenho certeza que Deus, Ele faz milagre, e Deus cura, e Deus transforma. Essa é a palavra que eu deixo nesta noite, dizendo, vamos lembrar mais de Jesus, porque Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos desamparará. Vamos lembrar mais dEle e buscar mais a Ele e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Essas minhas palavras. Vamos fazer uma oração, cada um tem a sua forma, e eu sempre digo, Deus, Jesus, Ele é um só, Ele é um. Então vamos orar a Ele, vamos pedir a graça e tenho certeza da vitória. Pai eterno, eu peço, Pai, a Tua bênção, Pai, sobre cada um que está aqui, o que está em sua casa, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, venha sobre essas famílias, sobre essas casas, Pai, que a Tua bênção venha estar com cada pessoa, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por mais um dia, Pai, de saúde, felicidade, e mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado. Amém. Falar? Tá bem, senhor. A Amanda também pediu para escrever antes e não estava pronta. Então escreve a Amanda. Tá bem. Dando sequência aí, obrigado, Daniel, pelas palavras aí, parabéns pela leitura. Muito obrigado mesmo. Eu vou solicitar que o doutor Rafael, Secretaria dos Trabalhos, e proceda à leitura da ata da sessão anterior. Doutor. Ata número 2, 2022. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Pranchita, no estado do Paraná, reuniram em sessão ordinária os vereadores Hereu Aramis de Souza, Daniel Souza da Luz, Demetrio Gustavo Teologides Marcon, Luci Maria Facnello Prigol, Adelar Giovanni Radaeli, Oliveto Luiz Noato, Velci Carlos Moresco, Noeli Aparecido de Oliveira Eugênio e Iraci Antônio Tombini. Verificando o livro de presenças, nele se constatou presença unânime. Foi então pelo presidente, o vereador Hereu Aramis de Souza, que convocou os presentes para de pé e, após ter sido feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pela vice-prefeita Iva Magnani, o presidente, em nome do Poder Legislativo de Pranchita, no estado do Paraná, deu por abertos os trabalhos. Que inicialmente foi lida a ata número 1, 2022, da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade do plenário na sua originalidade. Em seguida, foi lido o projeto de lei número 1, 2022, de autoria do vereador Adelar Giovanni Radaeli, o qual dispõe sobre o funcionamento das farmácias e drogarias do município de Pranchita e de outras providências. Após o projeto receber parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para parecer, a qual ficou com vista. Na sequência, foi lido o projeto de lei número 2, 2022, o qual dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1.252, de 25 de março de 2021, que versou sobre a revisão geral anual dos vencimentos aos servidores públicos municipais da Fundação Hospitalar da Fronteira, inativos e pensionistas. Após o projeto receber parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por maioria absoluta do plenário em primeira sessão, tendo os vereadores Adelar Giovanni Radaeli e Daniel Souza da Luz votado contrário ao projeto de lei. Em seguida, foi lido o projeto de lei número 3, 2022, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar a aquisição onerosa dos imóveis na forma que especifica. Após a leitura dos pareceres favoráveis das comissões competentes, E na escolinha a gente preside na igreja. o projeto foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por maioria absoluta do plenário em primeira sessão, tendo o vereador Daniel Souza da Luz votado contrário ao projeto de lei, reafirmando o presidente sobre as sessões extraordinárias que se realizarão nos dias 22 e 23 do corrente. Em seguida, foi lido o projeto de lei número 4, 2022, da autoria do vereador Hereu Aramis de Souza e Luci Maria Facnello Prigol, o qual autoriza o Poder Executivo a fornecer gratuitamente absorvente íntimo e higiênico às mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade e ou risco social no município de Pranchita e de outras providências. Após a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi entregue para a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer, a qual ficou com vista. Em seguida,
Folha do projeto de lei número 5/2022, o qual ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do CONSUD, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste e da outras providências, ser entregue para a Comissão de Justiça e Redação para parecer, a qual ficou com vista. Nas matérias do Legislativo, folha de indicação número 1/2022, de autoria do vereador Daniel Souza da Luz, o qual propõe ao Executivo Municipal que providencie obras de reparos ou a recuperação da estrada que liga a comunidade da linha São Roque até a comunidade da linha Nova Esperança. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade do plenário em única sessão. Na sequência, folha de indicação número 2/2022, de autoria da vereadora Luci Maria Faquinello Prigol, a qual propõe ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de que seja regulamentado o plantão aos finais de semana e feriados da Farmácia Municipal de Pranchita. Posto em discussão e votação, foi aprovado por maioria absoluta do plenário em única sessão, tendo o vereador Daniel Souza da Luz votado contrário à indicação. Em seguida, a folha do requerimento da autoria da vereadora Noelia Aparecido de Oliveira Algeri, a qual requer seja enviado expediente ao Escritório Regional da Companhia Paranense de Energia Elétrica, COPEL, a fim de que sejam prestados esclarecimentos a esta Casa de Leis sobre a súbita alta dos valores cobrados pela energia elétrica dos consumidores do nosso município. Requerimento que fora deferido pelo presidente com aprovação unânime do plenário. Ao final, foram lidas as correspondências recebidas e expedidas. Como nada mais a vez tratar, foi encerrada a presente sessão, ficando para lavrar a ata que vai assinada pelos presentes. Obrigado, secretário. Vou colocar em votação, então, a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o resto está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Está entrando nessa casa o projeto de lei 2/2022, que trata da revogação da Lei Municipal 1.252, de 2021, que é aquela lei que concedeu o reajuste aos servidores do Executivo ano passado. De forma já destacada, amplamente, essa lei que revogou a da Câmara já foi votada, já foi aprovada, e ficou essa pendência em relação à lei do Executivo. A gente já votou essa matéria na sessão passada, eu vou colocar, então, em segunda sessão de votação. Os favoráveis à revogação da lei permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Essa é a lei dos funcionários, né, onde que retira novamente aquele aumento que foi dado aquela vez, né? Eu vou continuar contra, porque eu não acho justo que os funcionários sejam penalizados. Tá bem. Obrigado, vereador. Mais alguém? Viu, para mim não ficou bem claro. Está revogando para que haja aumento ou está revogando para continuar não tendo aumento? Não. Assim, Salvadelli, ano passado, quando a gente votou a lei que concedeu, posteriormente a lei foi suspensa, né, em relação da aplicação. Qual que é o nome do decreto lá? Não, mas tem lei complementar 173, falava que não poderia ter aumento e nem reajuste. Como o caso que era um caso de recomposição inflacionária, até com base num parecer do Tribunal de Contas do Estado, a gente acabou concedendo. Posteriormente, o Alexandre de Moraes deu uma interpretação extensiva àquela lei e falou que não poderia, inclusive, recomposição inflacionária. Em razão disso, ele próprio, vamos dizer assim, por questão de hierarquia, ele suspendeu toda a legislação vigente. Mas, como eu falei, juridicamente falando, suspensão e revogação são coisas distintas. Entende? Então, essa lei do Executivo ela acabou ficando suspensa. Só que agora nós estamos revogando simplesmente para riscar isso aqui votando ao contrário do ministro, é isso? Não, Da lei que ele colocou lá? Não, a questão a gente já discutiu isso na sessão passada, eu vou explicar de novo, para ficar claro. Eu até agora não entendi. Está tirando aquele aumento que foi dado do povo que trabalha, né? Como que eu vou tentar dizer para ficar bem claro, para que todo mundo entenda? O reajuste foi suspenso, acabou, não aconteceu, não tem nada, nenhuma lei que conceda, até inclusive nós vamos ver se vamos votar esse projeto agora no início de março, no mês de março, para que seja restabelecido esse valor que não foi dado. Essa lei aqui, o STF simplesmente falou, isso aqui não pode, ponto, entendeu? Só que a lei municipal ficou, digamos assim, ficou nos anais aqui do município, ficou ali uma lei que está ali no nosso, está ali, entende? Essa lei ela tem que ser retirada dali, porque essa lei, como eu falei, essa lei ela não tem vigência. Na verdade, assim, independente de nós aqui votarmos a favor ou contra essa lei, isso não vai mudar
nada juridicamente, vamos dizer assim, não vai mudar para os servidores públicos. Não vai se nós votando contra que eles vão ter esse direito. A gente simplesmente está regularizando uma situação que ficou, vamos dizer assim, ficou um imbróglio por causa dessa decisão do STF, entende? Então não quer dizer que nós estamos votando aqui para retirar o reajuste. O reajuste não foi concedido porque foi revogado por uma decisão do STF, entende? A gente simplesmente está regularizando a situação aqui do município, entende? Mas daí essa lei ampara o prefeito para que não haja aumento. O aumento que ele deu vai ser retirado. Na verdade, o aumento já foi retirado. Sim. Foi retirado lá em agosto. Só que a lei não foi revogada. É difícil, eu sei que é difícil explicar, assim, mas assim, eu não sei, doutor, se o senhor quer falar alguma coisa aí, o senhor que é nosso jurídico aí. Eu entendo, presidente, que até o dia 31 de dezembro o STF proibiu o aumento. E no Paraná, no Tribunal do Paraná, estava livre para dar aumento, no Paraná, e foi dado aumento, porque estava livre. Tá, daí o meu entender que até o dia 31 de dezembro de 2021, o STF proibiu de dar. Então, o que eu penso para mim, depois do dia 31 de dezembro de 2021, o prefeito pode dar de volta por causa que daí já não tem outra revogação lá no governo federal, no STF, quer dizer, do Alexandre de Moraes, é só até aquele dia. Se nós votássemos uma comparação 5 contrário, o prefeito teria que pagar para os funcionários, porque já foi botado em lei, ele só foi até o dia 31 de dezembro que a lei vale, do STF. Chegou no dia 31, terminou. Então, o prefeito pode dar de volta o aumento que ele já deu para os funcionários. É esse o entendimento, e é isso aí. Vamos ver a opinião do jurídico. Se no meu ver, que nem vão revogar isso aí, fazer um novo pedido, que contém aqueles 5.2 de novo, que seria do ano passado, que vai ter que permanecer para os funcionários, e mais desse ano, que mais quase 6. Então, teria que fazer, que vai dar quase 11,5% entre os 2 anos, né? Vai dar uns 15. Então, por isso que agora tem que revogar isso aí e fazer um pedido novo aqui e nós ir para cima disso aí, voltar para garantir. Porque se vai ficar pendente isso aí, não tem como ficar pendente, né? Vão ter que eliminar e fazer É só pagar de janeiro para cá de novo, pagar o que foi dado. Só que esse aí já foi cancelado, não tem? Acho que de dezembro. Tem. Pagar. Agora, desse ano, já tem que fazer novo, né? Que seria todos os anos a gente faz. Então, fazer com aquele 5.2 do ano passado junto. Não, mas não vai dar isso aí. Presidente, eu gostaria de ouvir a opinião do jurídico. Rafael, então, por gentileza. Na verdade, foi assim. Essa lei 173, ela falou que era proibido conceder. Então, na verdade, foram umas sucessões de palavras mal colocadas ao longo do tempo. Então, será proibido conceder, você não podia sequer ter dado. Só que a 173 falava, não pode dar reajuste. E o TCE falou, reajuste é uma coisa, recomposição é outra. Pode dar recomposição para todo mundo, porque reajuste é uma coisa, recomposição é outra. Esta Casa de Leis concedeu recomposição para os seus funcionários, a despeito do Executivo. O Executivo também concedeu. Acontece que quando nós soubemos dessa decisão, essa Casa de Leis, vocês bem vão lembrar, a gente resolveu por revogar de imediato. O que é revogar? Revogar é acabar. A Câmara de Vereadores acabou. Nós acabamos com a lei. A gente revogou. Como se fosse jogar, em termos gerais, como se nós tivéssemos jogado a lei fora. Entendeu? Acabou, não existe. Acontece que o próprio Tribunal de Contas usou a seguinte palavra. Ele pediu para que os municípios suspendessem. O TCE foi que criou esse probleminha. O TCE falou suspende a lei. E na verdade nunca foi suspender. Mas por que ele falou suspender? O que é suspender? Não aplica ela. Vai que eles mudam de ideia lá na frente. Acontece que acabou o ano e eles não mudaram de ideia. Continuava sendo proibido conceder. O artigo 8º é bem claro, é proibido dar o aumento. Então o que eles fizeram? Mandaram essa lei para nós, agora falando, vamos confirmar aquilo que a gente falou para o ano passado, não vamos suspender. A gente vai cancelar. Por que cancelar?
porque o STF falou que é proibido conceder, ela tem vício na origem. Se era proibido conceder, como é que você vai continuar pagando esse ano? Não era só para suspender, era proibido ter dado. Se era proibido ter concedido, tem que revogar. Por isso que veio a lei para cá, para quê? Para revogar. Os funcionários vão perder, no caso, vão ficar sem ganhar esse aumento? Sim. Nós aqui da Câmara vamos ficar e o Executivo vai ficar. Por quê? Qual era o intuito dessa lei? O intuito era, estamos no meio de uma pandemia, estamos gastando muito dinheiro com saúde, todo mundo vai ter que fazer um pouquinho de sacrifício. Os funcionários fazem um sacrifício, os funcionários públicos fazem um sacrifício, ficam sem aumento esse ano, para quê? Para que a gente possa gastar com saúde. Lá no outro ano, o município que quiser dar esse valor a mais dê. Mas foi uma espécie de pedido do governo dizendo, ó, vamos fazer um sacrifício, pessoal. Vamos ficar um ano sem recompor o salário para quê? Para a gente gastar esse dinheiro com saúde pública. Na verdade, esse foi o intuito da lei. Entende? Então, é só isso. A gente simplesmente está fazendo o que agora? Regularizando uma decisão que o STF já deixou clara. Não podia ter concedido. Quem concedeu, não pode conceder. É isso. Em linhas gerais, é isso. Em linhas gerais, é isso. Uma questão também que pode... Claro que eu acredito que não vai dar problema. Caiu um cisco aqui no meu olho. As pessoas que receberam de boa fé, entende? Então, se porventura amanhã depois vir uma ação do Ministério Público alegando, solicitando que os funcionários devolvam esse dinheiro, a gente vai se defender nisso. Numa boa fé, que eles receberam de boa fé. Até porque nosso parecer aqui foi dado baseado numa decisão do Tribunal de Contas, entende? Mas até mesmo, eu entendi a questão jurídica que o Daniel tratou. O Daniel tratou que, de repente, porventura, poderíamos, em 1º de janeiro, ter votado essa lei e ter concedido desde 1º de janeiro. De fato, foi uma coisa que passou. E esses 2 meses, a princípio, o pessoal não vai receber, entendeu? Eu entendi a colocação do Daniel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa é uma questão jurídica que ainda está no ar, entende, seu Radel? Eles receberam 3, 4 meses também, uma decisão que foi dada no Paraná inteiro, e que o STF falou que não podiam. Entende? Então, assim, é uma questão jurídica que eu acredito que nunca aconteceu, entendeu? É uma questão sem precedente. Porque jamais, eu acho que aconteceu algo do tipo de, após uma lei ser aprovada a nível nacional, o STF deu uma decisão revogando tudo, entende? Como eu te falei, ficou um negócio assim que é difícil de entender e também é difícil de explicar, porque é uma coisa, para mim, nova. Eu estou desde 2005 aí na linha jurídica, eu nunca me deparei com uma situação dessa. E foi uma decisão monocrática. Alexandre de Moraes falou, é por aqui, e caneteou e acabou, entende? Então, eu entendo a indignação do senhor, entendo a indignação do Daniel e a indignação de todos nós aqui, de todos os funcionários públicos, porque eu sempre defendi funcionário público aqui, mas infelizmente a gente ficou meio amarrado nessa situação, entende? Então, o que nós estamos fazendo? Viu, mas assim, daí não tem um prazo, né, depois para se terminar essa lei, daí ela vai até quando daí? Assim, agora quando fecha o mês em março, é a data base de todo o funcionalismo público municipal, tá? Vai ser composto 15%, o presidente falou. Eu não tenho como afirmar que é 15%, mas entre 19 e 20 foi 5,20, né, doutor? E esse ano, a inflação, é só o que atualizou o salário mínimo, na casa de 10%. Eu acredito que o reajuste para o funcionalismo público desse ano, que vai abranger 2 anos, vai ficar na casa de 15%, mais ou menos. Eu acredito, mas a gente precisa ver números oficiais, né? Assim que for fechado, que vir o índice, vai ser encaminhado, a gente vai encaminhar aqui como mesa diretora para os nossos 4 servidores, e eu tenho certeza que o Executivo vai encaminhar também para os demais servidores municipais. Né? É uma decisão bem difícil, né? Mas complicado. Quem perdeu foram os funcionários. A verdade é que eles vão perder, de fato, 5% em janeiro e 5% em fevereiro. Que isso poderia ter sido votado lá em 1º de janeiro, mas não foi feito. Pede a compreensão de todos, eu digo... Só que a data base é março. O que a gente pensou, na verdade? Eu pensei, falando de legislativo aqui. Se a gente vem aqui, a gente sabe o quanto o funcionalismo público também é sapecado. Virou aquela máxima que o funcionário público não presta, ninguém presta, né? Se a gente vem aqui em janeiro e vota uma lei
concedendo uma recomposição. Daqui a pouco, em março, vem aqui e vota outra lei concedendo recomposição, como é que tu vai explicar para o povo? Tu entende, meu amigo? Então, aqui, para os servidores do Legislativo, os 4 aqui, o Rafael, o Bonato, a Cília, a Ana, eu conversei, falei, Rafael, nós não vamos votar isso aqui em janeiro para evitar esse problema. Em março, a gente vota os 2 anos junto e concede o que é de direito de vocês, que é essa recomposição. Eu acredito que a linha de pensamento do Executivo foi a mesma. É complicado. O funcionário já ganha pouco e ainda vem um cara que não tem nada a ver com a nossa situação e Eles perderam temos que meses, acatar uma lei lá dos infernos para prejudicar o nosso povo. Quando que foi a revogação da suspensão? Foi em agosto, doutor? 5 de agosto. Em agosto. Então eles ficaram sem receber agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Oi? Então eles vão ficar aí 7 meses sem os 5%, né? Vai dar um prejuízo aí considerável. Então, mas daí tem uma possibilidade de mês de março já haver esse aumento aí ou não? Isso, exato. A nossa expectativa aqui, eu pelo menos como presidente, é de até fim de março aí a gente já ter assegurado aí essa composição tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Para que daí já fim de março eles venham receber. Se porventura não conseguir fechar a folha de março, que em abril eles recebam daí com retroativo a março. Então não seria esse o último mês que haveria essa injustiça. Viu? Sendo assim, eu vou mudar meu voto, senão eu ia manter o voto passado, né? Então, a gente está preocupado com isso também, senhor Radaeli. Ou como o senhor falou, às vezes a pessoa acha que o funcionário público é rico, mas tem muito funcionário público que ganha R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, tem uma família para sustentar, e essas são as pessoas que mais sentem falta. Porque uma pessoa que hoje ganha R$ 2.000, se tiver um reajuste de 15% como são quase R$ 300, isso dá aí 10 quilos de carne, dá para comprar aí 3, 4 botijão de gás, 3 no caso está R$ 100, né? Então, a gente está preocupado sim, especialmente com as pessoas que ganham menos, que sofrem mais nesses momentos de crise aí. E eu vou... Vamos confiar que esse povo receba em mês de março, porque a inflação que deu, né? E daí a pessoa que já ganha pouco ainda não consegue ter aumento ainda. Então, E eu, presidente, vou manter o voto contrário porque eu entendo que o prefeito prometeu para os funcionários que em janeiro ele ia pagar. Então, ele prometeu. Eu vou manter o meu voto contrário porque eu sou contra dar e tirar. De janeiro em diante ele poderia dar o aumento. Poderia ter dado o que deu lá atrás. Todos os municípios estão dando, é só o nosso que não vai dar. Então, temos sendo injusto com o nosso funcionário. Então, eu vou manter o voto contrário e dizendo da minha indignação de tirar esse aumento que foi dado para os funcionários, eu vou ficar do lado deles, então, e vou ficar o voto contrário. Tá bem, obrigado, vereador. Então, fica por maioria essa questão daí, secretário, tá? Então, o projeto também está entrando nessa casa, o projeto 1/2022, que trata do plantão das farmácias, né, um projeto de autoria do nosso colega, e a matéria estava com finanças e orçamento, tem de parecer, secretário? Então, por gentileza. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 1/2022, que dispõe sobre o funcionamento das farmácias. A matéria em análise tramita nessa casa por iniciativa do Poder Legislativo. A legalidade e constitucionalidade já foram analisadas pela Comissão de Justiça e Redação. Analisando o projeto em específico, não vemos qualquer menção em ação ou implementação orçamentária, motivo pelo qual deixaremos de analisá-lo quanto ao prisma orçamentário e financeiro. Voto da relatora favorável ao projeto, tendo em vista que não encontrei nada que atentasse contra as áreas de finanças e orçamento. A relatora, a vereadora Luci Maria Faquinello Prigol. E acompanho o voto da relatora, favorável à tramitação do projeto, os vereadores Oliveto Luiz Gnonato, secretário, e Velci Carlos Moresco, presidente. Obrigado, secretário. Eu vou abrir a matéria para a educação sobre assistência social, presidente. Tá uma semana daí. Tá? Isso, está com vista já então, tá? Só para destacar, a gente tramitou semana passada aqui o projeto 3/2022, que tratava da aquisição dos imóveis. A gente, em 2 sessões extraordinárias, terça e quarta-feira, o projeto foi aprovado. Também está entrando nessa casa o projeto 4/2022, que trata do fornecimento de absorventes para famílias em vulnerabilidade social.
A matéria estava com finanças e orçamento, também teve parecer, secretário? Então, Sim. por gentileza. Então, nós temos aqui, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 4/2022. Súmula, autoriza o Poder Executivo a fornecer gratuitamente absorvente íntimo e higiênico às mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade. Excelentíssimos senhores vereadores, relatório. O presente projeto foi encaminhado a essa comissão para parecer na data de 21 de fevereiro de 2022. Nos termos do artigo 46 do regimento interno dessa Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e orçamentário. Fundamentação. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Poder Legislativo. A legalidade e constitucionalidade já foram analisadas pela Comissão de Justiça e Redação. Quanto ao projeto, vamos nos ater especificamente à possibilidade de se criarem novas despesas e à indicação de orçamento no presente caso. Segundo o projeto de lei, em seu artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações aprovadas na Lei Orçamentária do exercício 2022, bem como está autorizado a criar as ações orçamentárias na melhor forma que lhe aprouver. Assim, este quesito fica sanado, vez que caberá ao próprio Executivo adequar seu orçamento, caso queira implantar as medidas previstas no projeto de lei. No que tange à estimativa de impacto financeiro orçamentário, esta fica dispensada nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, a LRF, né? Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à possibilidade de se criarem despesas ao Executivo, a Comissão de Justiça e Redação já deixou claro pela viabilidade, tendo em vista que, nestes casos, o interesse público suplanta qualquer negativa nesse sentido. E, ademais, o presente projeto de lei não trata de estrutura ou da atribuição de órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos do Executivo Municipal. Voto da relatora. Nobres colegas, diante do exposto, e no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da presente propositura e, salvo o melhor juízo, não encontrei nada que atentasse contra as áreas de finanças e orçamento, conforme já demonstrado. É o parecer favorável para ser conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores, membros dessa comissão. Sala das Comissões, em 28 de fevereiro de 2022, assinado pela vereadora Luci Maria Faquinello Prigol, a relatora, e o voto da comissão. A comissão acompanha o voto da relatora e opinam pelo voto favorável à tramitação do projeto de lei número 4 de 2022, assinado pelos vereadores Oliveto Luiz Gnoato, secretário, e Velci Carlos Moresco, presidente. Obrigado, secretário. Eu vou abrir vista da matéria também para saúde e educação. Ficando com vista até Licença. a próxima sessão. Isso, obrigado, presidente. Também está em trâmite nessa casa o projeto 5/2022, que é o protocolo de intenção do CONJUD, Comércio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste. É isso, né? A matéria também estava com Justiça e Redação, teve parecer, secretário? Então, por gentileza. Então, vamos lá. O parecer da comissão ao projeto de lei número 5, ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do CONSUD. Excelentíssimos senhores vereadores membros, relatório. O presente projeto, que ratifica a primeira alteração e consolidação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste e de outras providências, foram encaminhadas a esta comissão para parecer na data de 21 de fevereiro de 2022. Nos termos do artigo 45 do regimento interno desta Casa de Leis, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre a legalidade e constitucionalidade dos projetos de leis encaminhados a esta Casa. Da mesma forma, o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 45 do regimento interno deixa claro que a Comissão de Justiça e Redação deverá manifestar-se sobre o mérito das proposições que versarem sobre contratos, ajustes, convênios e consórcios, como é o presente caso. Como visto, imprescindível a manifestação desta comissão no presente projeto de lei. 2. Fundamentação. Nos termos do artigo 6º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Por seu turno, o artigo 136 da Lei Orgânica Municipal reza que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e recuperação. Assim,
os assuntos de interesse que envolvam a saúde pública são de responsabilidade de todos os poderes e em todas as esferas. O inciso 9 do artigo 142 da Lei Orgânica do Município de Pranchita dispõe que, artigo 142, compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Segurança, além de outras atribuições previstas em lei federal. Inciso 9, participação, após a autorização legislativa, em consórcios intermunicipais de saúde. Como visto, a participação em consórcios intermunicipais no âmbito do SUS é plenamente possível. Tanto que a própria Lei Federal número 8.080 de 1990 consagra, dentre os princípios do SUS, artigo 7º, inciso 11, a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios na prestação dos serviços de assistência à saúde da população. Nossos doutrinadores são unânimes ao conceituar o consórcio como um acordo celebrado entre pessoas jurídicas da mesma natureza, igualando ao convênio no tocante aos demais aspectos. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, abre aspas, consórcio administrativo é o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de governo, ou entre entidades da administração indireta para a consecução de objetivos comuns. Fecha aspas. Assim, o artigo 10 da Lei Federal número 8.080 também menciona que, artigo 10, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Por fim, o artigo 241 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe que, artigo 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total e parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Desta forma, a legalidade e a constitucionalidade do presente projeto de lei restam incontestáveis. Voto da relatora. Nobres colegas, diante do exposto e no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da presente propositura e, salvo o melhor juízo, não encontrei nada que atentasse contra as áreas de justiça e redação conforme já demonstrado. É o meu parecer favorável. Sala das Comissões, assinado pela vereadora Noeli Aparecido de Oliveira Algeira, relatora. De acordo com o voto da relatora e favorável à tramitação, os vereadores Demétrio Gustavo Teologides Marcon, secretário, e Oliveto Luiz Gnuato, presidente. Obrigado, secretário. Eu até vou colocar a matéria em discussão já, eu até só vou me desculpar com a comunidade, que sessão passada eu falei que era um consórcio para aquisição de medicamentos, né, secretário? E, na verdade, não. Na verdade, isso é um consórcio para a contratação de médicos, né? Então, algo relacionado aí aos exames que são feitos em Francisco Beltrão. Então, foi um equívoco da minha parte. Eu vou colocar, então, a matéria em discussão agora. Quem quiser se manifestar, a oportunidade é essa. Senhor Radael. Eu acho que só vai trazer benefício para a nossa população, né? Onde que tem precisando ali um exame, uma cirurgia, né? Então, mais do que na hora esse consórcio e essa parceria com mais municípios, que eu acho que vai ter uma parcela maior para o atendimento da nossa população, né? Então, parabéns ao pessoal que achou por bem se juntar aí, e no meu entendimento só vai trazer benefício. Obrigado, vereador. Mais alguém? Seu Oliveira? Senhor presidente, esse projeto de lei já tem o município, né? Já estava em andamento. A única coisa que mudou o nome. Era um outro nome, então, isso aí já tinha antes, mudou o nome. Só por isso mesmo que veio para essa casa de lei. Nós somos favoráveis ao projeto, sim. Obrigado, vereador. Então, vou colocar a matéria em votação, então. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O resto está aprovado por unanimidade em primeira sessão de votação, projeto 5/2022.
Mais alguma matéria, senhor secretário? Não, só ofício. Ofício, por gentileza. Nós temos aqui o ofício número 5, 2022, informando ao Executivo a aprovação das indicações 1 e 2 de 2022, conforme já lido em ata. E, no dia 24 de fevereiro, o ofício número 6, 2022, comunicando a aprovação do projeto de lei número 3, 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar a aquisição onerosa de imóveis. O projeto foi aprovado em sessões extraordinárias por essa casa. Alguma indicação? Não? Então, partindo aí para o final, Demétrio se inscreveu para fazer uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, aos que estão nos assistindo e os que estão presentes aqui, muito obrigado. Senhor presidente, eu fui procurado por vários agricultores aí e realmente eles têm a convicção que hoje o município sofre, e tanto é que nós também sabemos pela falta de chuva, a escassez de chuva. E nós também sabemos que as nascentes de água estão secando. E não é por... Eu mesmo vou falar que semana passada uma pessoa de 80 anos falou que tinha 7 anos, ele tinha 7 anos e deu uma pior que essa. Então eu também concordo que não tem que desmatar, mas eu acho que o agricultor também não é bandido e assassino. Porque lá atrás, que era virado em mato, isso aqui deu também. Mas, resumindo, nós estamos com um grande problema no município com os reservatórios entre propriedades rurais de água. É aquela água que os boi lá, o gado vão tomar água, assim vai. Então, assim, essas nascentes, a recuperação teve... Há 6 anos atrás, eu sei que teve a recuperação de nascentes, e inclusive foi feito um projeto entre a Secretaria da Agricultura, que eu mesmo era vereador aqui, e através da Emater também. Foi manejado lá uma estrutura, a reta escavadeira foi lá, limpou a nascente, porque assim, hoje o que está acontecendo? Não é a falta de água nesses poços antigos, que tem lá em cima do morro, aquelas vertentes, mas sim, só limpar. É limpar, fazer a limpeza, que muitas vertentes e poços, ele vem com o tempo, criando um limo, ou cai uma terra, cai uma folha, então assim, pediria, por gentileza, ao prefeito municipal, que, claro que nós não temos secretário da Agricultura, mas que um convênio através com a Emater também, que a Emater está esquecida. Cadê a Emater? Falar nisso. Não sei se vendeu, o governo estadual vendeu a Emater aí, está esquecida. Olha os projetos da Emater que nós tínhamos antigamente. Eu não vejo mais falar mais nada, é só caro para cima e para baixo, gastando gasolina, água, licitação de água, levando água, café, não sei o quê. Cadê a Emater? Alguém sabe? Nós, colegas, vereador, alguém sabe? Mas tudo bem. Fico a resposta. Fico aguardando a resposta. Mas assim, sabemos que, resumindo, sabemos que nós não temos secretário da Agricultura, mas sabemos que tem uma retinha que veio para a Secretaria da Agricultura no passado. Inclusive, essa retro está trabalhando com o setor de obras, que isso é normal, tem que ajudar. Nós tínhamos 2 ou 3 retros, mas uma que trabalha mesmo, acho que é a mais nova aí, a outra quebra, bom, não sei. Mas a gente tem a reta. Então, eu acho que o prefeito, peço para o prefeito, nem vou fazer a indicação aqui, que eu tenho certeza que ele vai ficar sabendo hoje ou amanhã, que manda uma retinha, alguém da prefeitura responsável, que abra esses poços de água, abram, limpa, só limpar, não é abrir, não é entrar com destruição da natureza, mas sim conservação da natureza, limpar os poços trancados. Outra coisa também, senhor presidente e colegas vereadores, a iluminação pública. Eu acompanhei, alguns dias atrás, eu coloquei no story do Face, no Instagram, sobre que me procurasse por a falta de bico, de luz, os bicos, as lâmpadas queimadas,
E eu realmente fiz um trabalho juntamente com a prefeitura, com o Tarcísio, com o Josemar, que também acompanhou, e a empresa lá de Ampere, se eu não me engano. As ruas que passaram, várias lâmpadas foram trocadas, mas, infelizmente, no mesmo dia, de madrugada ou de manhã cedo, não deu um dia, queimaram de novo. Então, assim, eu não sei se é erro do eletricista lá dessa empresa, mas eu vou investigar com carinho, falo para a população, e hoje eu tive um vídeo que chegaram as lâmpadas LED no município. Chegaram em torno de 400 lâmpadas hoje, está aqui na prefeitura, está no depósito aí, e tem mais tantas e tantas, milhares de lâmpadas para chegar. Porque assim, e pelo extrato que eu pedi o ano passado da iluminação pública, tinha 170 e poucos mil. Eu tenho o extrato lá. Eu não sei quanto deu, mas vou me informar, porque agora chegou as lâmpadas. E eu peço à população que tenha um pouquinho de calma, que com certeza vai ser regularizada a questão da iluminação pública no município. Creio eu, né? Creio eu. A Copel, falei com o prefeito, rebati aqui, falei aqui nessa sessão. Então, assim, não tive resposta ainda. Prefeito, que é a autoridade, é o executivo, a autoridade maior, que faça algum secretário, algum funcionário público, que ligue para alguém da Copel. Não adianta reunião em Beltrão, para tratar com deputado e coisa, Copel, que não vai invultar em nada isso aí. Nós queremos a posição de um prefeito nosso, que manda algum ofício para a Copel, tá? Sobre iluminação pública, abuso de energia elétrica dos valores. Sobre PTU, senhor presidente e secretário, vou falar até com o nosso jurídico e secretário. Não sei como, ou não sei, é uma ideia. Eu até saí de casa, cheguei nessa sessão agora na Câmara e matutando. A compra do terreno ali em cima. A prefeitura comprou, todos foram favoráveis. Eu acho que é uma excelente iniciativa que teve. Mas assim, ó, se for pegar aqui em Pranchita, nós temos tantos agricultores que têm terreno dentro de Pranchita ou terras na redondeza. Desapropriar, não. Eu sou contra desapropriar. Só que assim, eu vim matutando, não conversei com ninguém, não fui nem me informar. De repente eu vou falar bobagem aqui. Mas se eu falar bobagem, eu arco com as consequências. E outra, eu posso falar também. Porque nesse plenário, a gente pode, qualquer vereador pode falar o que quiser. Eu fico pensando, em vez de comprar terra, tem tantos agricultores que têm terra em redondeza, próxima à cidade, que devem IPTU e não pagam. De 20, 30 anos atrás, que não pagam IPTU. Por que o município não vai lá e desapropria ou cobra IPTU? Aí o município tem que ir atrás de recursos, financiar recursos para comprar uma área de terra. Então fica essa pergunta espalhada no ar. Eu posso estar falando bobagem, eu não consultei, eu vim agora matutando, faz dia que eu estou matutando. Produtor rural que deve IPTU, que tem terreno de vários metros aí, ou terra, custeando o município, não pagou seus impostos, automaticamente não sai a nota do produtor. Eu vou me informar se dá ou não dá sobre isso. Deve IPTU, tem terra aí na redondeza, o município não precisa comprar terra, desapropria, a não ser que o produtor real que tem terra aí na redondeza, paga o seu IPTU para sair a nota fiscal do produtor. Era isso aí, senhor presidente. Me desculpa se eu alterei, se eu passei do tempo aí, mas eu arco com as consequências, podem me processar, não se tem nome nenhum, mas eu vou a fundo. IPTU em dia, nota fiscal de produtor em dia. Caso contrário, desapropria a terra dele. Obrigado, vereador. Mana. Boa noite a todos, presidente, vereadores, secretário, o pessoal que está aí, o Lorival, o Wagner, as meninas, Shirley. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, por a gente estar
nesse mundo. Eu tenho recebido bastante assim mensagens de agradecimento a respeito do posto de saúde e do teste rápido do Covid, que o povo chega lá e é atendido. Eu mesmo fiz, não demorou 5 minutos, estava pronto, já saí com o teste na mão. Isso é muito bom, o povo está bem agradecido e feliz por isso. Outro também, os medicamentos que o povo tem pedido, atendido na hora. Até hoje de tarde, até quem me ligou e me pediu, e me procurou e pediu para mim agradecer em plenário foi o Lula. Eu não lembro direito o nome dele, o irmão do Nego Paulo, do dele. Então, bastante gente tem feito isso. Enquanto a gente na rua satisfeito com o teste, com o atendimento das pessoas da saúde. Eu mesma também fui muito bem atendida, os médicos excelentes, todo mundo atende a gente com tanto carinho. Tem que agradecer muito a isso. Outra coisa, a gente tem escutado nos noticiários a respeito dessa guerra que tem acontecido. E a gente, como cidadão, patriota, acho que a gente tem o dever de, pelo menos, falar uma palavra. Pedir oração para esse povo sofrido, que é lá da Rússia, né, da Ucrânia, lá, que é uma guerra de poderes, eu digo, porque eu acho assim que vai causar um sofrimento a muita gente inocente. Eu gostaria até que, se o presidente aceitasse, pudesse a gente fazer uma oração por esse povo e pedir o clamor de todo o povo, de toda a população de Pranchita, de qualquer lugar, que venham fazer oração para esse povo, porque essa guerra não flua, que ela cesse, que Deus coloque na mente dessas pessoas que parem com isso, que isso não leva a nada, né? Então, esse é o meu clamor, o meu pedido, assim, sabe? A gente vê tantos inocentes pagando por coisas que não merecem, tanta gente sofrida, gente sofrendo, e quanta mais gente vai sofrer e morrer por causa do poder, às vezes, da ganância do homem. Então, eu peço, assim, se o presidente achar que a gente pode fazer um Pai Nosso, pedindo por esse povo, pelo mundo, né? Pela paz no mundo. Eu agradeço muito. Agora, se vamos ficar de pé, então? Vamos fazer essa oração, então. Ainda se puder fazer de mão dada, eu acredito que... Não sei se eu vou conseguir dar as mãos. Sim, alguém estiver por perto, se quiser se aproximar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, presidente. Que Deus abençoe, né? Que todos tenham o discernimento da paz. Obrigado, vereadora. Daniel. Eu quero fazer um agradecimento a seu Nauri e a dona Iva, que me atenderam. A gente precisou ali. Tinha umas criação que não tinha mais água, já fazia uns 4 dias, né? E numa situação difícil, diante que eu tenho lutado, não sei se o Rafael tem mandado aquele ofício para nós legalizar aquelas horinhas da máquina, que é para os interior lá, né? Que tem uma máquina que veio, que até o Demetrio falou sobre isso, né? Para ajudar, né? Pela agricultura. E agradecer pelo atendimento que foi atendido. E já que falando em IPTU, eu atrasei um ano o IPTU, no ano passado, e fui criticado nessa tribuna aqui, e no outro dia já veio judicial para mim, né? Se eu não acertasse, já ia me botar judicial. Então, fui lá e paguei, né? Paguei multa, paguei tudo, não quis desconto nem nada. E tenho visto tantas pessoas pobres, que fui procurar também há poucos dias, que foram tudo buscado,
que a judicial, né? Essas pessoas mais pobres, né? E como o meu companheiro já falou aqui, esses IPTU, muitas vezes, dos mais ricos aí, tem muito acerto político no meio. Então, por isso que não se vai atrás dos maiores, só vai atrás dos menores. Então, eu acho bem vergonhoso, né? Eu acho que a lei é para um, é para todos. Então, acho que tem que rever para todo mundo. Todo mundo que está devendo, né? Seja pobre ou rico, mas que ele pague, né? Às vezes promete e não só cobram de uns e de outros não cobram, né? Então, acho vergonhoso não ser para todo mundo. Então, que possa ser feito para todas as pessoas que deve ser cobrado, para todos. Não se perdoar ninguém. E também dizendo, né, que muitos pagam, mas o dinheiro, o que aconteceu aí, é tudo mau caminho, né? Mas tomara que entre para o bom caminho agora o dinheiro que vem do IPTU, né? Tem muitas pessoas desacreditadas, né, nesses acontecimentos que têm acontecido, mas tomara que as coisas vai para o lado bom. E eu torço para isso, que as coisas andem para o lado bom e que nós possamos trabalhar e ver o nosso município cada dia melhor. Eu sempre quero dizer para vocês aqui, a alegria do meu coração é de ver o município bem. Isso aí é o meu querer. Eu quero ver o município, quanto mais asfalto, mais calçada, quanto mais obra. E isso é uma alegria para mim. Mas eu gosto de ver obra bem feita, né? Eu gosto de ver coisa boa, né? Então, que vá fazer aí, que vai durar 50 anos, 30 anos, 40, porque obra bem feita, ela dura muito tempo e fica bonito na cidade, né? Então, isso é o meu querer. Não tenho nada contra a administração, nada contra ninguém, mas é a minha vontade de ver as coisas bem feitas na cidade, nem que faça menos, mas o que fazer seja bem feitinho e que fique bonito para os nossos municípios, andarem aí e verem. E é isso, presidente. Estou muito feliz por estar aqui e dizendo que Deus é bom, Deus é fiel. Obrigado, vereador. Senhor Radaeli. Também, por ocupação do Demétrio, do Daniel ali, a gente é bastante cobrado, negócio de... O pessoal tem ligado para pedir uma máquina, que o prefeito de administração mande uma máquina para abrir um bebedouro, agora nessa época tão difícil que nós estamos passando, né? E eu quero agradecer ao senhor Nauri, que, na medida do possível, sempre tem me atendido, né? Tenho levado o conhecimento dele e ele tem um jeito muito sério, sabe, de conduzir as coisas, né? Então, não deixe que eu vou ver e vou mandar e vai e manda, né? Então, isso é mérito dele, admiro muito a pessoa dele, ele sabe disso. E quem ganha é as pessoas que precisam, não é o vereador que está aqui, né, que é cobrado, não faz mais do que a obrigação de repassar para... De repente, a pessoa vem ali tem gente que veio ali no setor, não encontrou ninguém para pedir, para formalizar, foi embora e procurou a gente levou até o conhecimento dele e ele nos atendeu a pessoa, né? Então, eu fico feliz por ele ter atendido as pessoas que precisam. E questão ali da Imater, o Gaúcho, acho que é o conhecimento de todos aí, já o Gaúcho se aposentou, né? Não sei, isso aqui é uma coisa de governo, aí, se o governo vai mandar alguém aí para substituir o Gaúcho que se aposentou, vai fazer farto, o Gaúcho esteve sempre empenhado em ajudar, e sempre lutando, né? O Gaúcho é do governo, tem secretário do município que é pago do município, né? Que está lá trabalhando, ganhando e... Eu não conheço a situação aí, né? Então, tem lá uma guria lá que a gente vai lá, não sei nem a finalidade que ela está lá. Outra coisa que chamou bastante atenção essa semana, né? Estava aí na cidade e surgiu um cachorro, uma cachorra ali no Ney. A princípio nós chegamos ali com o Boniz, admiro muito o
o trabalho que o Bonizio vem fazendo, né, em defesa dos animais, né. Chegamos ali, eu achei que era até que um carro tivesse batido, tivesse atropelado. Ela não conseguia caminhar, né, o Borba até que avisou o Bonizio, e nós estávamos juntos, o Bonizio me convidou para ir lá. Daí fomos lá. Pegamos aquela cachorra, levamos em Santo Antônio no veterinário, né? Daí para ver se podia ser feito alguma coisa. A veterinária constatou que não tinha o que fazer, o que tinha que fazer era a eutanásia, né? Daí veio a polícia, agradecer à polícia, que essa lei que está aí não está para brincadeira, né? Pessoal que tome cuidado com as coisas, porque se for filmado tendo um maltrato ou com algum animal abatido, vai trancar uma cadeia, né? Nem eu sabia disso, mas tive a felicidade de acompanhar. Foi terça-feira, muita gente viu nós andando aí, a polícia andando junto, né? Então, admiro muito o trabalho que o Bonizio vem fazendo. A gente não vê cachorro na rua, né, e virando lixo, trazendo sujeira, prejuízo para quem leva um lixo ali, né? Então, o Bonizio tem contribuído muito com o nosso município, com a limpeza do nosso município, né? Castrando o empenho dele, sabe? E às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não acompanha, não conhece o trabalho, né? Então, visitamos bastante também pessoas que tinham um cachorrinho ali que estava sendo considerado como maltrato, um cachorro muito curto, um cachorro sem água, né? E a polícia chegou junto com ele e orientou. Não teve assim um prejuízo para os moradores, né? Mas uma orientação para que tome providência. Então, pessoal que gosta de ter seu cachorro, que se informe antes de ter um cachorro, se é para ter, às vezes, um animal aí que ele não tem condição de ser bem cuidado, evite, né? Evite por causa que vai ter consequências aí. Então, passei um dia ali que era para ir ali só e, no fim, se envolvemos a tarde inteira, sabe, né? Veio a polícia e daí foi convidado para ir junto e fomos juntos. E foi muito bom porque a gente ficou inteirado, conhecendo um pouco das leis e um pouco do que pode acontecer, né? Então, o pessoal que tome um cuidado aí com, às vezes, pensar 2 vezes para maltratar um animal, né? Que a lei é bem rígida aí. Tive a oportunidade de prosear com os policiais muito atentos, né? Estão empenhados em defender as causas dos animais. E o Bonizio só tem a parabenizar, ele está tratando ali, acho que uns mais de 20 cachorros, ele está cuidando ali com os cachorros da rua. O pessoal também da veterinária lá, é a mesma coisa que tu chegar no hospital ali, o atendimento deles, né? Então a coisa está, a gente não tinha esse conhecimento. Então, obrigado, presidente, aí pelo espaço. E era isso aí. Obrigado, vereador. Só tratar algumas coisinhas, já vamos encerrar. Eu tive hoje, não trabalhei hoje, no caso, no fórum, fiquei ali pela cidade, fui em alguns lugares, e 2 pautas aí que tem norteado o nosso município. A primeira delas é o IPTU, né? Todo mundo aí está preocupado com o reajuste novamente. Algumas pessoas me cobraram até em relação à lei que a gente alterou no passado. Até, como eu falei, a gente fez uma alteração para que fosse aplicado o menor índice oficial, né? Então, no caso, a lei que essa casa tratou no final da legislatura passada foi para que o IPTU fosse reajustado pelo menor dos índices, IGPM, INPC e IPCA, isso, né? Pelo menor deles, porque por algum índice tem que ser atualizado. A gente não pode, como eu falei, o dinheiro, pelo fato do dinheiro ser público, não tem como você abrir mão da receita ou não ser tomado uma atitude que reajuste essa questão econômica. Só para constar, o IGPM, que era o índice que norteou o nosso município aqui muitos anos, ele fechou ano passado em 17,78%,
esse seria o reajuste dos IPTUs aqui no município, se não tivesse sido feita a alteração legislativa que nós fizemos aqui no final do ano passado. Mesmo assim, a atualização vai ficar na casa de 10%, é um índice alto, mas é o índice que foi utilizado para a atualização do salário mínimo e provavelmente é o mesmo índice que será utilizado para a atualização do salário dos servidores públicos, se não for, é um índice similar. Mas foi o menor dos três. Tá? Acredito, se eu não me engano, até acho que já foi feito, se não foi feito, será feito, acredito eu. É um desconto também para as pessoas que fazem esse pagamento à vista, pelo que me foi passado, acho que vai ficar na casa de uns 5% o desconto. Então, para tentar também não onerar muito o povo, que ainda a gente sofre ainda com as questões pandêmicas aí que atingiu nossa economia, e ainda mais agora, a gente está saindo de uma pandemia, vem uma seca dessa aí, dá um prejuízo gigantesco para os agricultores, e ainda agora a guerra aí na Ásia aí vai afetar diretamente o preço do combustível no Brasil, e sempre quem paga a conta no final é sempre os mesmos, é o povo. Outra questão também que me foi questionado hoje é a questão da nossa situação aqui, dos desvios dos recursos públicos. Há 2 sessões atrás eu já tratei, fiz uma explicação breve da questão, hoje novamente me foi perguntado. Eu quero dizer para a população que, assim, que se alguém acha que uma situação dessa vai se resolver logo, essa pessoa vai se decepcionar. É uma situação extremamente complexa. As pessoas às vezes acham, mas é 2, 3 pessoas. Eu tenho para dizer para vocês aí que o delegado de polícia aí tem mais de 50 pessoas aí para ouvir. Sem contar isso, perícia em cheque, perícia em celular, diversas diligências que vão ter que ser feitas. Tem a questão, como eu tratei já na sessão passada, não é 1 ou 2 pessoas que assinaram esses cheques. O pessoal, quando fala, lembra muito do prefeito, mas, na verdade, tem diversas pessoas, todas as que gerenciavam recursos financeiros, todas essas pessoas vão ter que, de alguma forma ou de outra, prestar contas, ser ouvido na delegacia, na justiça. Então, também, como eu tratei na sessão passada, diversas pessoas receberam esses valores sem ter conhecimento, empresas que vão ter, algumas pessoas que vão ter que ser ouvidas. Falei, sem contar nisso, questão de perícia, que há outros crimes supostamente praticados aí, que eu também não posso ficar tratando isso tudo aí em público, até porque os processos são sigilosos. Mas, assim, não é porque a gente ficou uma sessão sem tratar do assunto que o assunto morreu na praia. Isso é algo contínuo, isso terá diversas atualizações, e sempre que tiver alguma notícia importante, a gente vai trazer até essa casa. Acredito eu que a situação que vai se resolver mais brevemente aqui é a situação do processo administrativo. Creio eu aí que até final do mês de março deva estar resolvido. Também, não sei até quando as investigações da polícia devem seguir, mas isso também logo deve virar processo judicial, como eu falei, com a denúncia do Ministério Público, as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, hoje não deu nem 60 dias ainda desde os fatos. Todo mundo conhece alguém que já teve um problema na justiça, ou teve um problema na justiça, ou teve um amigo que teve, e a gente sabe que as coisas, ainda mais uma questão desse tamanho, não será resolvida, gente, do dia para a noite, entende? Isso aí, como eu falei, a gente gostaria que fosse, mas infelizmente não é assim. Mas, claro, vamos torcer para que quanto antes isso se resolva, para que a população tenha essa resposta que todos nós queremos. Nanelo. Eu só gostaria também de dizer, senhor presidente, que às vezes nós não ficamos nos manifestando, né, nas sessões, como o presidente colocou na primeira sessão deste ano. Ele colocou muito bem, né, muito bem explicado a situação como estava acontecendo. De jeito nenhum nós ficaremos omissos ou fecharemos os olhos. Todos os dias, inclusive falei com o presidente aquele dia da nossa audiência pública aqui, sexta-feira, que a gente até gostaria de chegar, né, à promotoria, né, presidente, para ter mais explicações. Mas temos que ter paciência, está sendo analisado, está sendo investigado. Então, é o que nós estamos fazendo. Mas todos os dias a gente está ansioso também e não iremos fechar os olhos diante do acontecimento. Obrigado. Obrigada. Para concluir, se algum munícipe tiver alguma questão que queira vir falar comigo, eu estou à disposição para prestar todo tipo de esclarecimento que eu possa prestar, e espero que, assim como munícipe, não só como vereador, como munícipe, que essa situação se resolva tão breve quanto possível.
Sim, senhor Ronaldo. Sim, claro. Eu também estou sendo muito cobrado, sabe, a questão assim de pessoas me cobrando e dizendo que não vai dar em nada, né? Daí eu tenho falado para as pessoas, né? Pessoas que são meus amigos, tem pessoas que eu nem conheço, né? Várias pessoas me falou isso. E que eu tenho dito, calma, então vamos aguardar, vamos esperar, né? Porque a justiça, ela tarda, mas eu acredito muito na justiça que ela não vai falhar, né? E que traga um resultado satisfatório, tanto para nós, vereador, além mais para os munícipes, né? Então a gente acredita muito que demora, que vai demorar, que não é uma coisa, mas que vai ser esclarecido os fatos, a gente tem a esperança que sim. Obrigado, presidente. De nada. É por aí mesmo, por aí mesmo. Sim, senhor, vamos. Eu também quero dizer que eu, como dessa casa, vendo esses fatos que têm acontecido, me sinto envergonhado nessa cidade de ver tantas coisas, tantos erros. Imagine tudo o que foi desviado, né? Se fosse fazer melhoria na cidade, seria muito bonito. É uma vergonha o que tem acontecido. Me sinto envergonhado, faz 12 anos que moro aí, mas tudo o que tiraram, né, é vergonhoso. Mas eu creio na justiça, minha pessoa crê. Mas se não der em nada, também acabo descrendo em tudo também, porque eu creio, até agora creio no trabalho da justiça, né? E tomara que seja punido, né? Porque se vai a Brasil, tem tantas coisas que foi feito, foi roubado, e não dos nossos, mas no Brasil, e não foi feito nada, né? Foi passada a mão por cima, né? Então imagine todos os acontecimentos que deu no nosso Brasil, tanto dinheiro roubado, enviado para outros países, né? E virou em pizza, né? E eu creio que aqui não vai acontecer a mesma situação. Então eu creio nas autoridades aqui, tomara que se resolva isso e que venha esse dinheiro, venha ser devolvido, né? Que venha para o nosso município e seja botado nas obras, botado em melhoria para o povo, né? É o que eu espero, né? E creio na justiça. Obrigado, vereador. Eu acho que nesse ponto todo mundo está do mesmo lado, né? Não é porque às vezes um se manifestou publicamente, o outro não se manifestou, que a gente está conivente com isso. Esses valores desviados, ele não é... Às vezes o povo acha, não, mas desviaram do povo. Sim, mas eu também sou. Eu também faço parte do povo, eu também recolho meus impostos aqui, tenho meu carro aqui, aqui pago o meu IPVA, metade do meu IPVA vem para o município. Então, eu também, como munícipe, eu também fui lesado. Então, não é, como eu falei assim, às vezes a gente parece que a população é uma parte e os vereadores ou os demais são outros. Não, todo mundo está no mesmo time, na mesma equipe, todos nós moramos aqui, todos nós recolhemos nossos impostos aqui, e todos nós, seja como vereador, ou seja como munícipe, queremos que esses valores retornem, né? Então, para tratar hoje, fui cobrado disso aí, então, prestando um esclarecimento, tá bem? Acho que a matéria era essa, muito obrigado a todos, aí, que Deus abençoe, e declaro encerrada a sessão.